Olá, cidadãos da Galileia! Sejam muito bem-vindos a mais um Branding Tudo podcast. Aquele podcast que você aprende a construir marca e sai fazendo marca doidado, você vai aprendendo a fazer marca e quer fazer um monte de marca. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. Algar, LiveUp, Pets, Cora, AP11 e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é justamente te inspirar, contando os meus erros, os meus acertos, assim como dos meus convidados também, para que a gente saia daqui e aprenda muita coisa, a gente saia daqui construindo marcas mais fortes, mais humanas e mais responsáveis. Se você gosta de assistir esse conteúdo, se você gosta de ver um podcast, saiba que a gente está no YouTube, youtube.com/@Galileu Nogueira, quase não sai. @Galileu Nogueira, lá você consegue me ver. Tem gente que gosta de jogar na televisão, ficar assistindo, colocar o caderno de lado e fazer a anotação. Saiba que você tem agora essa opção. Uma outra coisa é que a lista do BDP Introdução, o meu curso para quem quer começar uma jornada em brand, já está disponível. Acesse o link que está na descrição e já garanta a sua vaga e já comece a estudar. O curso é 100% online, certificado, você começa a estudar assim que você já paga e já vai começar a fazer a sua jornada em brand começar, beleza? O tema de hoje do episódio é muito legal. É um episódio que vocês já me pediam há bastante tempo. E eu nunca tinha feito um episódio dedicado para isso. Eu tinha feito um episódio, eu conto isso ao longo dos episódios, mas agora a gente tem um episódio só sobre como foi a minha virada de CLT para virar um empreendedor digital, para virar um empreendedor que trabalha com digital. Não só os meus negócios acontecem na internet, mas eles também acontecem no offline. Eu tenho consultoria de branding, eu também dou palestra, também dou treinamento, mas o meu negócio ele nasce, sua essência ela é digital. As pessoas me conhecem pela internet e me contratam no offline. Então eu queria fazer esse episódio porque vocês me pediram muito para contar como foi essa trajetória, de como foram os meus desafios, de como eu saí do CLT, quais foram os principais perrengues que eu passei no início da empresa, o que eu tive que enfrentar. E foi super legal pensar nesse episódio, principalmente porque a Hotmart me convidou para fazer uma campanha chamada Aqui o Seu Conteúdo Vira Negócio. E ela tá com uma série de conteúdos exclusivos em rede social, em landing page, em newsletter, para justamente pessoas que querem fazer essa migração, que querem aprender a como criar e empreender no digital, seja em produto, seja em palestra, seja em social, mas principalmente esses criadores que querem desenvolver uma carreira que não necessariamente é uma carreira tradicional CLT, pelo contrário, é um empreendedorismo em que você é o seu próprio dono, né, digamos assim, a sua própria empresa é sua, e que não necessariamente você vai viver como eu, por exemplo. Eu tenho consultoria, mas às vezes você simplesmente pode ser uma pessoa que cria cursos para a internet. Então a Hotmart está com essa campanha super legal. Acesse os links que estão na descrição e já coloque seu nome lá, seu e-mail, que você vai receber um monte de conteúdo bacana. Principalmente se você está começando a se enxergar como um empreendedor que quer começar a empreender no ambiente digital e viver da Creator Economy, né? Que é justamente essa economia dos criadores, esse mercado que se formou em torno dos criadores. A gente está vendo um monte de marcas aí, né? Boca Rosa, que saiu de uma influência e virou necessariamente uma empresa e agora tem uma marca de maquiagem, já está fazendo colaboração com outras marcas de moda, de óculos, de roupa, de vestuário. A gente tem gente indo para as linhas de maquiagem, tem pessoas indo para evento, tem pessoas empreendendo em outros negócios, aproveitando a força digital. Então, aproveita, aprende com a Hotmart, porque eu vou contar um monte de coisa aqui que se na época eu tivesse lido mais sobre Creator Economy, talvez eu não passasse tanto perrengue, beleza? Hotmart, aqui o seu conteúdo vira negócio, esse publizão aqui no meio do episódio, mas bora que bora. Primeira coisa que vocês precisam saber é que eu sou aracajuano. Eu saí de Sergipe e fui morar em São Paulo em 2012. E eu sou formado em publicidade. Então, eu trabalhei em Aracaju durante 4 anos, no comecinho do meu curso na faculdade. Fiz estágio em criação, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em banco na área de marketing, trabalhei em alguns lugares. E fui desenvolvendo minha carreira, primeiro em criação, depois em planejamento de comunicação. Só que eu sabia que eu precisava de mais. O mercado aracajuano é muito pequeno, é um mercado que ele tem poucas marcas locais, a maioria das marcas que atuam no estado não tem seus escritórios de marketing, né? Então você tem Pão de Açúcar em Aracaju, não tem marketing no Pão de Açúcar em Aracaju. Então eu queria muito viver essa realidade, eu queria muito viver essa coisa de trabalhar com marcas grandes, conhecidas, fazer campanhas que fossem para televisão, que é o sonho de todo mundo que faz publicidade, basicamente, né? E principalmente, né, quem vem do Nordeste, e eu posso falar por mim, né, saindo de Aracaju e indo para São Paulo, tem aquele sonho de você, entre aspas, dar certo, né? Você tem aquela vontade de fazer o negócio acontecer em São Paulo e você virar um profissional renomado em São Paulo. Né? Os meus pais incutiram muito esse pensamento de que um profissional bem-sucedido é um profissional que trabalha em São Paulo, que fala inglês, que trabalha em multinacional e tudo mais. Então, eu vim com esse pensamento
e mudei para São Paulo para cá. Vou resumir bastante a minha trajetória, né? Mas eu passei por 5 empresas, passei pela Integral Médica, depois fui para Philips, depois fui para Oracle, depois fui para 99 e depois fui para Me Poupe trabalhar com a Natália Arcuri. Todas essas empresas eu fui desenvolvendo uma carreira tradicional. Comecei como analista de rede social pleno, fui evoluindo, virei coordenador de marketing, lá na Integral Médica mesmo. Fui chamado para ser coordenador de marketing e produto na Philips, trabalhei lá um tempinho. Depois fui chamado para ser gerente de marketing e conteúdo na Oracle. Depois fui chamado para ser gerente sênior de branding na 99. Depois fui chamado para ser diretor de branding na Me Poupe. Então a trajetória da carreira ela é bem linear, você vai vendo. Ela começa como analista, depois coordenador, depois gerente, depois diretor. E eu construí ao longo de 10 anos, basicamente. Então, eu sempre amei esse lado CLTzão da coisa, que eu gostava de ser promovido, eu gostava de trabalhar para ganhar meta, para bater meta, eu gostava de ganhar prêmio com as marcas. Eu gostava de fazer as marcas crescerem e ver o investimento chegando. E a gente começar a ter um relacionamento mais próximo com o Google, com o Facebook na época, que agora é Meta. A gente começar a escrever case, a gente começar a fazer campanhas de impacto. Eu sempre gostei dessa história da carreira mesmo. Eu sempre achei legal essa coisa de ser promovido, de chegar no final do ano e ter avaliação de performance e eu tomar um A e falar, cara, você vai pra promoção, vai ter que batalhar pra sua promoção, ou fazer um casezão e falar, mano, a gente sugeriu fazer isso, a marca ia crescer 10%, cresceu 19%, super performer. Eu sempre gostei dessa sensação. Por outro lado, eu sempre tive essa coisa inquieta também de construir marcas e construir campanhas e coisas que me dessem tesão, orgulho, que eu conseguisse fazer de fato, sabe, pegar a teoria e trazer para a prática? E falar assim, olha, para construir atributos você tem que fazer isso. E eu queria fazer isso nas marcas. E ao longo dos anos, conforme eu fui subindo na carreira, a gente tem uma troca de, como que eu posso falar? Uma troca de função, digamos assim, né? Quando você começa como analista, você é um analista. Então você vai receber algumas demandas, só que você tem uma função muito mais de execução e você influencia muito pouco na decisão de uma campanha. A campanha já chega meio pronta, você já tem uma tarefa para ser feita. Conforme você vai subindo na hierarquia, coordenação, gerência, diretoria, você tem mais influência e às vezes a campanha chega a partir de você. Então quando você vira um gerente sênior de branding, é você que vai olhar a pesquisa, é você que vai transformar isso num briefing, é você que vai aprovar uma campanha junto com as suas agências, é você que vai ter o controle da verba. Então, conforme você vai subindo, menos execução vai acontecendo, mais estratégia vai aparecendo. E conforme eu fui subindo, eu fui vendo que aprovar estratégia era cada vez mais difícil. Aprovar campanhas, aprovar direcionamentos novos, novos posicionamentos, revisão de marca, era cada vez mais difícil. Mesmo que a marca precisasse daquilo. Então, o meu maior dilema, quando eu estava nessas empresas, é que eu olhava e falava assim, caramba, velho, eu tô aqui montando uma apresentação de PowerPoint, eu tô aqui pegando um monte de dado, eu tô aqui fazendo benchmark de mercado, eu tô aqui fazendo comparativo, eu tô trazendo referência de fora para apresentar para alguém, para essa pessoa ser convencida se, de fato, aquilo é o melhor para a marca, e essa pessoa vai ter que apresentar para outro alguém, que é uma presidência, né? Eu apresentava, então, como gerente, eu apresentava para um diretor, e um diretor apresentava para um presidente, ou um vice-presidente, o que seja. Para esse vice-presidente também comprar a ideia, para que a gente, de fato, coloque essa execução na prática. Então, eu comecei a ficar cada vez mais incomodado com isso. E eu via que quanto mais você também ia para empresas multinacionais muito grandes, mais difícil ainda era esse processo, porque aí, não vou dar um exemplo de Oracle, né, eu reportava para uma diretora, que reportava para um CMO, que é basicamente um presidente de marketing, né, mas é um CMO. O CMO Brasil, que tinha que apresentar para o presidente da América Latina, que tinha que apresentar. E aí ia ficando cada vez mais difícil. E isso me desgastou muito ao longo desses 10 anos. Eu começava a sentir uma sensação de impotência, porque eu sempre gostei muito de olhar, ler e aprender e falar, cara, eu vou fazer uma marca. E eu já sei, eu já li nesse livro aqui, o David Acker já ensinou a fazer. Se eu pegar isso aqui e trouxer para cá, a gente vai construir uma marca assim, assim, assim. Se eu olhar para as pesquisas e ver o que a gente precisa para ficar bem posicionada, eu já sei o que tem que fazer, a tática, a verba que eu preciso. E aí eu tinha muito revés, eu tinha muita volta desses processos de apresentação, do tipo, olha, a gente achou legal o seu racional, mas, olha, você pediu 1 milhão, a gente só tem 100 mil. Olha, aquela campanha lá, não sei se eu gostei do roxo, não sei se a gente poderia... E se a gente trocar? Ah, eu queria ver uma outra opção. E isso começou a me desgastar. Sendo bem honesto, começou a me desgastar principalmente porque as pessoas, algumas vezes que eu reportava, ou seja, as pessoas que eram os meus chefes ou os presidentes dessas empresas, eles não sabiam lhufas do que eu estava fazendo.
sabiam lufas de branding, não sabiam nada sobre construção de marca. Eu já trabalhei com CMOs que chegaram, né, assumiram a posição e sentaram com a equipe e falaram: eu não sei nada de marketing, me ajudem. E a pessoa era Chief Marketing Officer. Então pensa você que tem tesão pelo que faz, estuda, vai para fora, gasta dinheiro com educação, faz um MBA, faz uma especialização na Califórnia, volta e você reporta para alguém que não sabe nada. E aí eu não vou entrar no mérito como ele chegou nessa posição, porque aí é mercado corporativo, quem trabalha sabe. Mas quando eu reportava para essa pessoa, me dava um desânimo, assim, eu ficava, cara, como que eu tô reportando para uma pessoa que não entende nada? O não entender nada não é um problema, porque uma pessoa que não entende nada e está interessada em aprender, ela confia no seu trabalho, o que é um belíssimo. Uma pessoa que não entende nada e ela, de fato, acha que entende, ela não te dá ouvido, ela questiona suas coisas, ela fala como tem que ser feito, mesmo você sabendo que ela não tem bagagem nenhuma, aí é que deixa você desanimado. Então isso já vinha acontecendo na minha carreira, eu já vinha desanimando. E eu fui fazendo um movimento inverso. Então, quando eu cheguei na maior empresa que eu trabalhei, que foi a Oracle, eu falei, cara, eu vou para uma empresa menor. Eu quero agora estar direto para o presidente. Eu quero eliminar todas as etapas. Eu quero ser um diretor que reporta para o CEO. Fim. Porque aí agora só tem uma pessoa para aprovar. Vai ser tão difícil quanto, mas eu só tenho uma pessoa. E a estratégia vem na minha cabeça, a maneira como eu quero criar e conduzir meu time é minha, a maneira como eu lidero vai ser implementada do meu jeito, trazendo, de fato, teoria, prática, etc. Mas eu agora não tenho mais que fazer política com nada. Eu preciso simplesmente reportar para uma presidente, uma fundadora, etc. Que foi quando eu trabalhei na Me Poupe. Eu reportava direto para a Natália Arcuri. E a Natália Arcuri, quando me contratou, ela simplesmente falou assim, eu não sei nada e eu confio em você. E eu trabalhei 8 meses lá e, assim, fiz e aprontei o que eu queria fazer. Isso é um fato, assim. Ela me deu carta branca total. Óbvio que ela, como fundadora e como porta-voz da imagem de marca, ela questionava bastante coisa. Não sei se isso aqui era o ideal para mim, não é uma forma como eu faria, isso aqui não é uma maneira que imprime a minha maneira de construir conteúdo, mas me mostra outras opções. E aí eu mostrava outras opções. Ela não tinha a postura de falar, não acredito, isso é mal feito, não dá para fazer, não, reprova, deixa que eu faço, etc. Então, essa coisa de reportar para alguém, etc. Mas ainda assim, eu achei que indo para uma empresa menor e reportando direto para uma diretoria, eu faria um trabalho muito mais tranquilo. E não. Porque agora, além do reportar para a fundadora, CEO e porta-voz e imagem da marca, eu tinha aqui agora um desafio enorme de construir uma marca que é a cara de alguém. Então foi ainda mais desafiador. E agora eu tinha um time enorme embaixo de mim, também para gerenciar e também para criar as políticas de uma empresa que estava sendo fundada. A Me Poupe, como empresa, ela tinha 15 funcionários quando eu entrei em 2020, mas ela não tinha nada como estrutura de empresa. Ela tinha ali o seu funcionamento de rede social e tudo mais, mas ela não tinha políticas de RH, de salário, de hierarquia, não tinha um time desenhado, uma arquitetura de time, não tinha isso. Então, além de todo o trabalho de apresentar tudo aquilo, eu também tinha que estruturar toda a parte de gestão, o que eu adoro, mas também dá muito trabalho no começo. Passaram-se 8 meses, eu falei, putz, eu acho que ainda assim, essa vontade de fazer a marca do meu jeito, ela precisa eliminar a última barreira, que é apresentar para alguém. Eu ainda também senti esse desgaste de ter que montar uma apresentação para apresentar para alguém, para aprovar. E ali começou a vir já uma vontade de falar, cara, se eu montar os meus próprios negócios, a única pessoa que vai aprovar as coisas sou eu. Se eu começar a construir minha própria marca, sou eu que vou definir como vai ser a campanha. E eu não preciso apresentar para ninguém, eu não preciso fazer nada. Se eu contratar uma agência para fazer a criação, o layout, quem aprova a marca sou eu. Ou seja, eu elimino o que me incomoda, que era justamente ter que reportar para outras pessoas. E aí foi a vontade de empreender que veio. Era um sonho da minha cabeça desde sempre? Não, eu sempre fui uma pessoa de carreira. Eu sempre amei trabalhar em multinacional, sempre amei trabalhar em empresa, eu sempre amei. Só que eu cansei. Esse foi o ponto. Eu cansei da dinâmica de trabalho. E principalmente na pandemia, eu vi muitos amigos tendo burnout, eu vi muitos amigos se afastando da empresa, vi muitos amigos sendo desligados, muitos amigos desgastados, insatisfeitos, infelizes com o seu trabalho. E eu olhei para aquilo e falei, cara, não, eu não quero ser essa pessoa. Se eu já estou apresentando esses sinais de desgaste, se eu já tenho uma vontade ali de ter o meu próprio negócio, não quero mais apresentar para ninguém nada, eu quero agora fazer o negócio funcionar do meu jeito, então eu vou fazer a minha própria marca. E aí começa a virada. O ponto da virada é que vem 1 milhão de outras coisas, emocionais principalmente, sobre construir a sua própria marca.
Síndrome do impostor no começo. Será que eu vou conseguir criar minha própria marca? Eu criei a 99, eu ajudei a criar a 99, ajudei a criar a Oracle, mas são marcas que já estavam lá, estabelecidas, com seus guides, com suas coisas. Eu só fiz alguns ajustes, eu criei algumas campanhas. A Me Poupe foi uma marca que eu peguei do zero, mas ainda assim era uma marca que já existia quando eu entrei. E veio uma síndrome do impostor no começo, tipo, será que eu consigo fundar uma marca do zero? Assim, eu nunca fiz uma marca do zero, eu trabalhei com marcas que já existem, será? Segunda coisa, cara, e se não der certo, como que vai ser? Dinheiro para pagar as contas. E se no final do mês não cair nada? Né? Então, como que eu vou viver disso? E se eu realmente apostar em construir um negócio e no final não vingar, não virar, as pessoas não comprarem o que eu tô querendo vender? E a outra questão era, que produto eu vou vender? Eu quero ser consultor autônomo, eu quero ter uma agência de publicidade, eu quero ser consultor de branding, eu quero ser consultor de branding com uma equipe, eu não quero ter equipe. Vieram milhões de desafios. E no digital, né, quando ainda eu pensei em ir para o lado do digital, ainda vieram mais desafios. Que era, quem é o meu público? Que produto eu vou vender na internet? Como que vão ser as minhas redes sociais? Vieram muitos dilemas. Mas os 3 primeiros foram esses, né? O medo de não dar certo, o medo de não conseguir construir uma marca, o medo de não ter dinheiro, isso não virar uma forma de renda. Então não adianta eu fazer uma marca, ser sonhador, lindo e no final não pagar as contas. E a terceira coisa era o que eu queria fazer no final, né? E aí, bom, pensei nisso, eu falei, já sei, eu preciso agora tirar um tempo para pensar sobre isso. E aí, na época, a primeira coisa, gente, façam terapia, né? Desde sempre, eu faço terapia desde 2012. E eu levei esse tema pra terapia e meu terapeuta falou, cara, você precisa de um detox do CLT. Você precisa passar pelo menos um mês ali no meio do caminho, pensando, refletindo, fazendo anotações, deixando a ideia decantar. Deixando a ideia ficar maturada. Você, de fato, ir amadurecendo o que você está pensando em fazer nessa nova fase da sua vida. Por que ele me deu esse conselho? Porque assim que eu saí da Me Poupe, eu já fui chamado para uma entrevista em um multinacional e eu já comecei um processo seletivo. Mesmo com o desejo de não mais apresentar pra ninguém, nanana, eu fui porque me veio o medo. Eu falei, ai, se no final não der certo, eu já tenho uma vaga aqui, pelo menos eu já passei num processo. Então eu também fiquei nessa de vai meio pé, meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. Eu lembro que me chamaram pra 3 vagas. E aí eu fiz os processos, falei, não, vou fazendo enquanto eu penso. Primeiro erro. Cara, você divide a sua energia e sua ansiedade, a sua tensão sobre o que vai ser do futuro. Porque você abre milhões de possibilidades. Mas se eu passar nessa daqui? Não, mas se eu passar nessa, será que eu consigo tocar em paralelo o meu negócio? Mas essa vaga é uma vaga de diretoria, vai consumir meu tempo, então eu acho que eu vou ter que dar um pause no meu negócio. Mas eu queria começar a construir a marca. Mas se eu chegar lá e ter que reportar para o presidente, e se o presidente for mala? E aí você começa, a sua energia ela fica completamente exaurida. Porque você fica meio lá, meio cá, você simplesmente não foca naquilo que você precisa. Para quem já leu Essencialismo, que é um livro que eu já recomendei muito, né, a falta de determinação desse lugar que você quer ir e a eliminação das outras coisas que não contribuem para o seu propósito faz com que você perca tempo e energia. Então eu me senti assim no começo. E aí meu terapeuta falou, olha, sai, não faz mais entrevista nenhuma, zero, zero. Tipo, a pessoa falou, tem uma vaga, pensei em você. Não tenho interesse por agora, te aviso em janeiro. Isso era mais ou menos setembro, outubro, né? E aí eu, putz, beleza. Vou ficar um mês detox, eu não vou... E aí, gente, foi muito difícil. Pensa você receber propostas de multinacionais grandes, com cargos altos, com salários muito bons, e você fala, oi, tudo bom, obrigada. Não, muito obrigado, eu não quero, não tenho interesse. Olha, infelizmente eu tô numa outra fase agora, agradeço a indicação de quem fez, tudo mais, mas eu não tenho interesse. Esse foi primeira trava, mas eu venci essa trava. Simplesmente eu acreditei naquilo que o meu psicólogo falou. Não, foca em maturar a ideia. Beleza. Passou, tirei isso da frente. Aí veio a segunda coisa, que era a síndrome do impostor, de será que eu vou conseguir criar uma marca, etc. E aí isso me fazia travar. Eu fiquei 4 meses em terapia, de outubro a janeiro, pensando nisso. Cara, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir criar uma marca? Será que eu vou fazer, etc, etc, etc. E aí, o meu terapeuta, no final desses 4 meses, numa das sessões que a gente tava falando sobre isso, eu falei, cara, não sei, eu acho que vai dar errado, eu acho que não vai funcionar, não sei o quê, acho que não vai virar negócio, eu não vou conseguir, Ele virou pra mim, então, falou assim, então tá bom, Galileu, ótimo, você já tá com a ideia formatada, tudo bem, siga, então, volte a fazer a entrevista do jeito que você estava definido e durma aí sonhando com a fantasia de como seria se você tivesse criado uma marca. Tchau, boa consulta, beijos.
Cara, quando ele me falou isso, eu fiquei tão possesso de raiva, assim, ele falou, sonhe com a possibilidade, fique aí na ilusão de como teria sido, sabe? Ele não lembra exatamente como foi a construção frasal, mas ela tinha uma coisa muito nessa, assim, fique com esse devaneio de como teria sido sua vida, né? Fique pensando, lembrei da frase. Ele falou assim, então tá bom, volte a fazer a entrevista e fique aí fantasiando de como teria sido a sua vida se você tivesse feito seu próprio negócio. Gente, e aí eu fiquei possesso. Eu fiquei, nossa, ele falou que eu fiquei fantasiando. Gente, quem é ele pra dizer que eu tô fantasiando? E eu fiquei tão revoltado. Tão revoltado, tão revoltado. E eu falei assim, quer saber? Eu não posso ficar fantasiando. E aí, a frase dele, e o objetivo dele como terapeuta foi concluído com sucesso, que era me provocar, né? Provocar a reflexão mais profunda. Ele foi lá e pegou e tensionou mesmo a minha crença, que estava ali o tempo inteiro formatada, para desbloquear o que ele sempre viu. Ele falava para mim nas sessões, ele falava, cara, como que você passou 10 anos construindo marcas de outras pessoas, às vezes com muito dinheiro, com pouco dinheiro, começando do zero, não começando do zero, e você fez essas marcas acontecerem, e você não vai fazer a sua marca acontecer com o domínio de ferramentas que você tem, com o background que você tem, a experiência que você tem, o conhecimento que você tem, estudo que você fez, MBA, especialização. Cara, se você não fizer a sua própria marca acontecer, tem alguma coisa muito errada. Então ele me desbloqueou, né, nessa frase, e na próxima sessão eu voltei sorridente. Falei, cara, vambora, é isso, assim, putz, o máximo que vai acontecer é a empresa não dar certo e eu voltar a fazer entrevista e voltar pro mercado CLT com uma cabeça um pouco mais tranquila agora de saber que eu tentei e agora preparado também para vivenciar talvez um ambiente diferente das empresas que eu procure. Então talvez eu não vá mais para multinacional, talvez eu vá para empresa menor, talvez eu queira ganhar minha graninha ali, beijo, não quero também ficar ego e vaidade, talvez eu trabalhe em marca menor, enfim. E aí veio o terceiro ponto, que era o medo do negócio não dar dinheiro, né? Não rentabilizar. E aí vem uma lição aprendida na Me Poupe, graças a Deus ter passado por lá também, que era reserva de emergência. A gente aprende, é um conceito inicial, básico, que você precisa ter pelo menos 6 meses do seu salário para que você, caso dê errado qualquer projeto da sua vida, ou você tenha uma emergência, você consiga continuar vivendo a sua vida por 6 meses. E a reserva de emergência é uma reserva que garante você ficar vivendo o seu padrão de vida. Não é uma reserva para você pagar aluguel e comer e fim. É você ir para academia, é você continuar com o seu carro. A reserva de emergência é uma reserva para você manter o seu padrão de vida. E na época que eu estava na Me Poupe, eu entrei em março de 2020, foi início da pandemia. Então de março a outubro eu juntei muito dinheiro, porque eu tinha um salário como diretor, eu não tinha mais nada que, né, balada, não saía, roupa não precisava comprar, então eu economizei muito. De fato, eu pagava meu aluguel, comida, iFood e umas coisinhas para casa, né, de uma televisão melhor, uma decoração, alguma coisinha assim. Então eu juntei muito dinheiro e eu fiz uma reserva para ficar 1 ano vivendo a vida que eu tinha em São Paulo sem precisar trabalhar. Privilégios? Privilégios, isso é um fato. Hoje, se alguém tem uma reserva de 6 meses, já é um vitorioso. Mas eu tive o privilégio e a disciplina também de conseguir juntar dinheiro, de simplesmente pegar todo mês e falar, não vou comprar brusinha que tá na promoção na pandemia, não vou comprar nada que tá 50% off só porque tá na pandemia e agora é uma excelente oportunidade de comprar roupa. Não, eu falei, depois eu compro. E juntei todo esse dinheiro. A parte financeira da minha vida sempre foi muito organizada em relação a isso. Eu sempre consegui pegar os meus salários e juntar uma grana e fazer uma reserva. Então, quando eu juntei a reserva que eu tinha da Me Poupe, mais a reserva de todos os outros empregos que eu passei em 10 anos aqui, eu tinha um suficiente para ficar 1 ano sem trabalhar. Uma coisa que é super importante também, falando sobre isso. Como eu me mudei de Aracaju para São Paulo, existia um gatilho que era, se eu não der certo em São Paulo, eu vou ter que voltar para os meus pais em Aracaju. Então isso me fazia juntar muito dinheiro também, do tipo, cara, se eu perder o emprego, eu tenho que morar em São Paulo ainda para continuar trabalhando aqui. Voltar para Aracaju era um sinônimo de fracasso na minha cabeça. E hoje ressignificou completamente, não tem nada a ver com um sinônimo de fracasso. Às vezes é simplesmente uma decisão de vida, qualidade de vida, o que você quiser, estar próximo da sua família, N motivos. Mas o fato era, eu tinha uma reserva para ficar 1 ano. Tendo essa reserva para ficar 1 ano, é muito, 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 muito mais prazeroso e mais fácil, entre aspas, empreender. Porque você formata a empresa e a marca do seu jeito, e se no primeiro mês não cair dinheiro, beleza. Você ainda tem mais 11 meses para fazer o negócio acontecer. Você começa a se preocupar quando dá 6 meses que não cai nada. Aí você fala, eita, acho que tem que mudar alguma coisa. Mas isso me deu um conforto de poder fazer a marca com calma, de poder fazer investimentos com calma.
de poder olhar e estabelecendo a maneira como eu gostaria de trabalhar. Eu não aceitei todos os clientes no começo só porque eu precisava de dinheiro. Então, no começo, me chamaram para fazer régua de CRM para e-mail marketing, eu não quis. Me chamaram para fazer estratégia de social media para algumas marcas, eu não quis, porque não era o meu core. Quando eu defini, eu falei, eu quero ser consultor de branding, ponto. Eu quero ser autoridade em branding, ponto. Não falo social media, não falo sobre design, não falo sobre CRM, não falo sobre e-mail, não falo sobre ABM, não falo nada de marketing a não ser branding. Nada. Só que quando você não tem essa reserva, você tem que aceitar qualquer coisa no começo, porque você tem que fazer dinheiro. E isso ia me tirar o foco do que a marca deveria ser. Então, se eu queria ser reconhecido como autoridade em branding, queria construir uma marca, uma consultoria e um curso que era voltado em branding, eu não poderia gastar minha energia no começo fazendo estratégia de conteúdo para redes sociais. Eu não poderia gastar estratégia de CRM, e-mail marketing para uma multinacional que precisava de um freelancer de um mês para fazer uma régua de... Não é. Mas, de novo, pelo privilégio de ter juntado essa grana. Senão, eu teria que ter feito isso mesmo no começo para poder pagar as minhas contas. Então, no começo, eu já foquei muito nisso. Falei, não, eu não vou fazer nada que não seja branding. Se me chamar para fazer uma estratégia de comunicação, tudo bem, porque tem envolvimento da marca. Lançamento de produto, tudo bem também. Mas tudo que não for, eu não vou fazer. Eu sei fazer estratégia de conteúdo social? Sei. Sei fazer estratégia de e-mail marketing? Sei, porque eu já trabalhei com isso em 10 anos. Principalmente na Oracle, eu aprendi muito sobre CRM e inbound. Mas eu não queria mais fazer isso e eu não queria a minha empresa nem minha marca vinculada a isso. Beleza. Primeiro passo, então, foco. Tudo que não construir para branding eu vou cortar. A segunda coisa era a definição, então, do negócio, né? Quem é o meu público? É pessoas que têm uma marca, empreendedores, ou são funcionários de empresas que trabalham gerenciando marcas, ou os famosos brand managers. Fiz algumas caixinhas de pergunta, perguntei para alguns seguidores que estavam junto comigo. Não, eu falo com quem gerencia marcas. Poucas pessoas que de fato constroem uma marca estão me seguindo hoje. Beleza, então meu nicho é ensinar para as pessoas que administram a marca como construir marcas fortes. Esse conteúdo ele abre os dois, tanto para empreendedor quanto para quem gerencia. O conteúdo que eu crio é independente, mas eu puxo mais um foco para quem está desenvolvendo carreira, para quem está numa empresa. Eu falo das dores, né? Falar sobre um chefe que não aprova, um chefe que não conhece sobre branding. Isso é a realidade de quem trabalha numa empresa. Por isso que meu conteúdo tem esse foco. Mas a essência, a técnica de branding serve para os dois públicos. Show. Esse foi o segundo desafio que eu enfrentei. Quem era o meu público? A terceira coisa é como, de fato, isso vai me trazer renda. A consultoria de branding, legal. Eu consigo fazer um projeto de posicionamento de marca e ganhar uma grana com isso. Mas como que eu atraio o cliente? Como que eu chego para apresentar a empresa e a consultoria? Tinha dois métodos. O primeiro era pastinha debaixo do braço, bater na porta dos meus amigos e pessoas que eu trabalhei e falar: oi, tudo bem, agora eu tenho uma consultoria, me dá uma chance. E aí você faz o primeiro cliente, monta um portfólio e fica mais fácil atrair cliente. E aí eu fiz, cara, eu preciso primeiro sentar e desenhar o que eu quero ser, o que eu quero ter, e como isso vai virar produto, né? Como que é uma forma de empreender. Então, eu fiz um desenho num diagrama que eu tinha, num quadro branco, e o desenho era o seguinte: eu, Galileu, gosto de falar, sou apaixonado, tenho técnica e tenho experiência nos últimos 10 anos sobre branding, ponto. Então eu quero gerar conteúdo sobre isso e quero me tornar expert, autoridade e referência em branding no Brasil, ponto. Uma vez que você se torna autoridade, as pessoas vão se aproximar de você para duas coisas. Para te contratar, para contratar você para construir a marca delas. Então, estou começando um negócio, queria que você fosse consultor. E existia uma segunda coisa, que era um prazer meu, que sempre foi ensinar. Então, o conteúdo ser gratuito sempre foi uma premissa básica para mim. Eu gosto de ensinar. Vocês sabem que eu tenho didática, fácil de explicar, eu gosto de dar exemplo, enfim. Para mim é muito simples fazer isso. Mas eu não queria ser professor. Eu não queria simplesmente estar trabalhando na SPM, ou na Miami, ou na FAAP. Eu não queria dar aula numa universidade. Eu não queria ser professor acadêmico. Eu queria ensinar. Isso era uma premissa. E aí, nessas reflexões ao longo do tempo, eu falei, cara, e se eu criasse o meu próprio curso, que é o BDP? Eu posso ensinar algo que eu vivi nos últimos 10 anos na carreira que eu vivi em São Paulo, nos últimos 12 anos, né, 11 anos, sei lá. E eu consegui ensinar para as pessoas o que eu vi. E existe um conteúdo muito valioso, porque eu construí marcas grandes, pequenas, nacionais, multinacionais, startups, marcas nacionais grandes, marcas nacionais pequenas. Então, é um conteúdo muito único, muito meu, muito proprietário. Vamos fazer isso. Então, a construção de autoridade, ela geraria lead para dois caminhos. Lead para consultoria, para aquelas pessoas que não estavam só satisfeitas em ouvir e aprender comigo, mas queriam que eu fizesse para elas a marca, a estratégia. E para pessoas que queriam aprender para fazer elas próprias, seja na empresa que ela trabalha, ou seja para ela fazer a própria marca dela também.
Então, esses foram os 3 principais desafios que eu enfrentei no começo do empreendedorismo. E depois foi como fazer isso girar a roda. O ponto que eu quero deixar para vocês aqui é, no começo, a empresa, né, eu comecei a faturar 6 meses depois. Então, do primeiro ao 6º mês foi só criando conteúdo, marcando um café com amigos para falar que eu estava empreendendo agora, mostrando, falando, olha, eu saí, agora eu vou empreender, eu quero montar minha própria consultoria, se você souber de alguém que queira um freelancer, fazer uma estratégia de marca, consultoria. Eu fiz uma lista com todos os meus amigos, marquei café com todos eles para conversar sobre esse novo momento e tudo mais, papapá. E na minha cabeça eu já falei, vamos agora pensar no curso. Que curso é esse? Como ele tem que ser? E vamos agora, então, fazer a prática que eu sempre aprendi e sempre quis ensinar, que é como montar uma marca. Então, vamos olhar o que o mercado já tem, vamos olhar como que são as dores desses profissionais, o que eles gostariam de aprender, vamos ver preço, vamos ver como são as ofertas de produto, vamos ver as promessas de cada uma dessas marcas, dessas escolas, vamos ver o que é ensinado, vamos ver a qualidade desses produtos. Comprei os cursos, assisti e falei, bom, agora eu vou posicionar a minha marca, vou criar o BDP, e aí fui fazendo o processo inteiro. Então, a minha virada de chave, ela veio do ponto de vista de rendimento e faturamento, veio 6 meses depois, que foi o meu primeiro projeto de lançamento de uma marca, que era um aplicativo, de um amigo. Ele era um amigo, me ligou e falou, cara, você tá fazendo você faria um freela para um amigo meu? Ele tá querendo lançar uma marca e tá meio perdido. E eu falei para ele, foi muito engraçado, ele me ligou no dia que eu saí da empresa, da Me Poupe. Cara, você tá fazendo um freela? Eu falei, não só tô fazendo freela, como agora é a minha atividade principal. Então, se você tiver mais amigos que queiram fazer marca, me chama, porque agora eu não trabalho mais pro CLT. Não trabalho mais para ninguém, eu trabalho diretamente para mim. Então, eu fiquei 6 meses para entrar a primeira graninha. E a primeira graninha que entrou era R$5.000. Essa graninha pagava as contas, pagava o essencialíssimo em São Paulo, assim, tipo aluguel e condomínio, basicamente. Mas, como eu tinha reserva, todo mês eu tirava um pouquinho e ia complementando e pagando as minhas coisas também. Academia, celular, cartão de crédito, tudo mais. Então, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui é um grande resumo, mas tiveram muitos perrengues ao longo do caminho. A síndrome do impostor, ela perdura durante muito tempo. Você fica pensando mesmo se de fato vai dar certo, se vai virar. Demorou 6 meses, então você tem que ficar enfrentando os seus demônios o tempo inteiro de, já tem 4 meses, a sua reserva de 1 ano já gastou 6 meses. Nossa, será que vai dar bom? Será que não vai? Será que na hora de voltar a fazer entrevista? Será que... E isso vai te consumindo, e você tem que ter uma mente de ferro mesmo para falar, não, calma, tá acontecendo. Quando você olha para rede social, mesma coisa. Eu criava conteúdo para 3.000 seguidores, que eram amigos e conhecidos que eu fiz ao longo da minha vida em São Paulo, ao longo desses 10 anos em São Paulo, né? Mas assim, eu falava, cara, será que o povo vai gostar? Será que não? Será que não vai ficar uma coisa meio blogueira? Né? Será que as pessoas não vão começar a parar de me seguir? E outra coisa, eu tô criando conteúdo para 3.000 seguidores. Cara, essa galera não é empreendedora na minha base, não tem ninguém que vai me contratar. Nossa, será que eu tô criando conteúdo será que eu tenho que criar um Instagram novo? Aí você começa a... E aí, o tempo inteiro, eu volto para a essência e falo, calma, 6 meses, eu tô certo, a estratégia já foi desenhada, eu já fiz o benchmark, já vi como é o produto, já vi... E aí, as coisas foram desenrolando. Né? A trajetória, ela foi seguindo. O ponto é, o BDP foi criado, a turma 1 e 2 foram online, porque era a pandemia, a turma 3, o curso já era gravado, e estamos agora na turma 10. Então, é um produto extremamente bem sucedido, uma marca extremamente bem construída, que tenho muito orgulho de ter feito parte do início, do zero, assim, tipo, de fato eu olhar e falar, cara, o nome quem deu fui eu e a identidade visual com uma agência foi desenhada, o briefing quem mandou foi eu, a aprovação veio daqui, o ensaio de foto, o esquema de cores, as ilustrações. Depois teve um refresh da identidade depois de um tempo. Também fiz parte de todo o processo, toda a direção fotográfica, enfim. Então isso me dá muito orgulho de ver na prática agora e falar, cara, aquele menino que tinha medo da marca não dar certo, ela já tá na turma 10. A última turma agora, a gente bateu 600 alunos formados pelo BDP. Então, assim, cara, animal. Tanto chegou a um ponto que eu falei, eu acho que nem quero mais consultoria. Eu acho que agora eu vou viver só de educação mesmo. Né? O podcast super bem sucedido também. A gente está há 1 ano construindo conteúdo, 1 ano e meio. A quantidade de leads que esse podcast leva para pessoas que querem se tornar alunos e começam a se inscrever nos cursos, ou clientes que me escutam toda semana, possíveis clientes que olham e falam, cara, esse menino sabe, a empresa dele sabe, tem técnica, conhecimento e tudo mais. Eu quero trazer essa pessoa para fazer uma consultoria comigo. Então, de novo, eu tive que enfrentar isso numa rotina exaustiva. Se vocês pararem para pensar, eu crio conteúdo de segunda a sábado.
Meu Instagram é atualizado diariamente, tem vídeo novo de segunda a sábado, tem podcast novo toda quarta-feira. Antes era só áudio, agora é áudio e vídeo. Vídeo, eu preciso vir para um estúdio, tem que estar maquiado, tem que estar arrumado, tem que ter um look, eu tenho que trazer convidado, tem que receber convidado, tem que editar, tem que aprovar a edição. E isso tudo ao longo do tempo, ao longo desses 2 anos e meio empreendendo, eu ainda contratei gente, né? Hoje a minha equipe tem 10 pessoas, divididas em rede social, podcast, relacionamento com a marca, relacionamento com a imprensa, redação, YouTube, Spotify. Tem uma galera trabalhando para que isso fique de pé. E esses foram os desafios que eu enfrentei de uma maneira muito resumida nessa virada de chave. Eu espero que você tenha saído desse episódio bem inspirado a construir a sua própria marca, caso seja um desejo seu, e saber que as coisas não são flores e elas exigem bastante disciplina, dedicação, consistência e principalmente investimento, né? Toda vez que eu falo construir marca não é barato, não é mesmo, né? Eu tive que tirar dinheiro do começo do meu projeto para construir a marca que eu sempre quis ter. Então, o meu primeiro pensamento, quando eu comecei a criar conteúdo para o Instagram, é: eu preciso de identidade visual coerente com o que eu quero construir. Essa identidade visual tem um ensaio fotográfico, eu preciso de um bom fotógrafo, eu preciso de um bom look, eu preciso estar com uma boa maquiagem. Quando eu fui gravar o BDP, eu falei: eu preciso gravar em estúdio, com qualidade Full HD 4K, eu preciso de um som de cinema. Eu preciso de um diretor de fotografia, eu preciso de um fotógrafo, eu preciso estar com um figurino muito legal. E nesse início, eu desembolsei pelo menos aí 45 a 50 mil reais para construir a marca que ela é hoje. Mas pensa no começo, você empreendendo, ter que tirar 25 mil para pagar a produção do curso, pagar 5 mil de ensaio de foto, pagar 3 mil para identidade visual, e você ainda nem está gerando dinheiro, ainda nem veio dinheiro. Mas eu sou a prova viva do que eu ensino, de fato, e eu fico muito orgulhoso disso, que eu sempre falo em todo episódio, que é: para você ser premium, você precisa investir em construir premium para depois você receber como premium. Eu comecei a faturar 6 meses depois com a empresa aberta, e todos esses investimentos iniciais aconteceram nos 6 primeiros meses. E eu sempre pensei: eu preciso construir essa imagem agora para lucrar depois. O conteúdo gratuito, eu gero conteúdo já tem quase 3 anos. Agora que eu tô com um podcast grande, com uma base de seguidores grande, que eu olho e vejo os leads chegando naturalmente, mas uma construção de autoridade de 3 anos. Então não é que eu simplesmente fiz o primeiro episódio e já veio o cliente. Não veio. Né? Os primeiros episódios de podcast, basicamente o primeiro ano inteiro, era mais um pagamento. Eu tinha que pagar a edição de áudio, eu tinha que gravar uma vez por semana, eu tinha que subir esses episódios, tinha que fazer arte da capa, tinha que fazer descrição, título do episódio. E o primeiro ano de podcast foi só investimento. Quando eu vim pro estúdio, mesma coisa. Tô aqui no estúdio, eu saí de um pagamento que era só edição de áudio, e agora eu tenho um estúdio que grava vídeo, grava reels, grava isso, grava aquilo outro, edita, né? Que é muito mais caro do que eu pagava antes, mas de novo, eu consigo enxergar lá na frente. O podcast hoje, a gente tem uma audiência de pelo menos 14 mil ouvintes. A gente tem 2 mil pessoas por semana ouvindo o podcast. Então, assim, quantidade de pessoas que são impactadas, quantidade de maneiras que isso pode se tornar futuro. Cara, eu perdi a conta de palestras que eu dei, talks que eu dei, participei de pessoas que ouviram podcast e me chamaram para participar de uma conversa. E isso já virou outra forma de empreender. Então, acho massa tudo isso, contar para vocês que não existe só uma forma de empreender. É uma forma de empreender que hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, embora eu tenha uma dinâmica e uma rotina muito que me consome muito, né? Criar conteúdo todos os dias não é fácil, atender cliente, ainda contratar gente, administrar 9 pessoas, 10 pessoas, também não é fácil, mas ela é menos difícil do que era aprovar uma campanha, uma estratégia com uma liderança que às vezes não sabia de nada ou não estava interessada no tema, enfim. Hoje eu tenho muita certeza de que eu criei o meu próprio negócio para administrar as marcas que eu mesmo crio, para construir elas do jeito que eu acredito. Marcas mais humanas, marcas mais responsáveis, com uma função social, mas também com a estética que eu gostaria de ter, com a identidade verbal que eu gostaria de ter, com os atributos construídos que eu gostaria de ter, e só eu e minha equipe é responsável para fazer esses atributos acontecerem. Então, se você gostou desse episódio, meu jovem, minha jovem, meu cidadão da Galileia, e quer empreender, eu só dou um conselho: junte dinheiro antes de tomar qualquer decisão de sair do seu emprego, etc. Faça sua reserva de emergência e vá maturando essa ideia, porque quando você tomar a decisão e abrir o seu negócio, você vai ter o conforto, a paz, a tranquilidade de conseguir arriscar, testar formatos, modelos, maneiras de trabalho, não surtando, porque você sabe que no final do mês seu aluguel, seu condomínio, suas contas estão pagas porque existe uma reserva. Façam terapia ao longo desse processo, porque ajuda muito a destravar crenças limitantes mesmo, né? Eu acreditava que as minhas marcas não teriam sucesso e elas têm.
2 anos e meio depois eu consigo olhar para trás e falar, caramba, realmente foi construída exatamente do jeito que eu pensei. E olha o que a gente tem para frente, ainda tem muita coisa para acontecer. Esse ano tem muita coisa para acontecer e já está prevista, mas funciona, beleza? Então, se você gostou desse episódio, não esquece, dá 5 estrelinhas, manda para pelo menos 3 amigos para não perder o visto de Cidadão da Galileia e poder continuar acessando os conteúdos. E te vejo na próxima semana, no próximo episódio do Branding Tudo Podcast. Um abraço.